A pergunta número 2 do Catecismo Menor de Westminster é a seguinte: que regra Deus deu para nos orientar quanto à maneira de glorificá-lo e gozá-lo? Resposta: a regra que Deus deu foi a sua palavra, a palavra de Deus, que se encontra nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamentos. É a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e gozá-lo. As referências bíblicas estão em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, Isaías capítulo 8, verso 20, 1ª Epístola de João capítulo 1, verso 3, Evangelho de Lucas capítulo 16, versos 29 e 31. Vamos agora às perguntas esclarecedoras. Qual o sentido da palavra regra nesta pergunta? A palavra aqui, quando é usada no sentido religioso, como é o caso aqui, esta palavra quer dizer uma direção ou uma ordem. Compreende a ideia de um caminho reto pelo qual o homem pode chegar ao melhor fim possível. Por que é necessário que nós tenhamos uma regra assim? É necessário porque o homem precisa de um padrão objetivo pelo qual possa modelar sua vida. A palavra de Deus, como sua regra, deve ser a autoridade máxima na vida de uma pessoa. Não deve ser nem a igreja, nem a tradição ou qualquer outra autoridade, mas a palavra de Deus. O que queremos dizer quando nós declaramos que as Escrituras são a palavra de Deus? O sentido é que são a palavra de Deus em forma escrita. Não há restrições ou limites nessa declaração. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e as palavras da Bíblia são as próprias palavras de Deus. Ela é confiável porque Deus a inspirou e a inspiração inclui as próprias palavras da Escritura. Alguns dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é verdade? Depende do que as pessoas querem dizer com isso. Preste atenção. Se com isso querem dizer que a palavra de Deus forma o conteúdo da Bíblia, essa declaração é verdade. Mas se querem dizer, primeiro, que a palavra de Deus forma só uma parte do conteúdo da Bíblia e que o restante da Bíblia é formado por palavra dos homens, ou se propõe com isso que a Bíblia só se torna a palavra de Deus quando o Espírito Santo torna algumas porções delas aplicáveis ao ouvinte. Então, nesses dois casos, não é verdade, ok? Essas duas proposições fariam com que o homem fosse juiz da palavra de Deus, colocaria o homem acima da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus tanto em seu conteúdo como em sua forma, de modo que nada há nela que Deus não quisesse ali. E também que ela contém tudo que o Senhor quis que estivesse nela contido. Visto que a palavra de Deus deve ser a nossa única regra, como podemos saber que ela é a palavra de Deus? Nós sabemos disso por nossa simples aceitação da afirmação de Deus, de que ela é a palavra de Deus e que é perfeita. Nas referências bíblicas, por exemplo, é dito isso em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e nos outros versos citados também. O Espírito Santo nos mostra Cristo como nosso Salvador e traz convicção ao nosso coração de que é a palavra de Deus e nós aceitamos pela fé. A própria Bíblia nos ensina que nossa plena segurança de ser a Bíblia infalível e ter a autoridade de Deus é obra do Espírito Santo em nosso coração. Vamos agora às nossas reflexões. E o título da nossa reflexão de hoje é a autoridade da Escritura. Há hoje uma grande necessidade de crentes que não só creiam na autoridade da Bíblia, mas que também vivam conforme a Escritura nos manda viver. Muitos já disseram que um dos lugares mais difíceis para o cristão que crê na Bíblia viver de maneira consistente com a palavra de Deus
é dentro de um seminário. Isso poderá surpreender, mas frequentemente é verdade. Um professor de seminário teológico comentou certa vez que talvez fosse porque lá há estudo concentrado de teologia, mas insuficiente estudo devocional concentrado no Jesus Cristo das Escrituras. Servimos aos nossos credos com os nossos lábios, mas nem sempre servimos ao nosso Salvador com o nosso coração. Nossa igreja hoje sofre muitos problemas. São, por exemplo, as influências de uma teologia subjetiva, onde o homem se torna juiz das Escrituras, é a ênfase na unidade organizacional, entre outras coisas. Tudo isso deve nos motivar a um reexame de nossa posição com respeito à autoridade da Bíblia. E durante esse exame, devemos reconhecer que a Bíblia requer de nós um alto padrão de santidade pessoal. O grande perigo é que esteja sendo baixado o nível da nossa mentalidade cristã com respeito ao cristianismo prático, ou seja, a nossa prática diária. Há perigo também que nós falemos muito sobre Deus, mas não caminhemos com Ele no dia a dia, momento por momento. Nosso viver separado de cristão, de acordo com a autoridade da Bíblia, não está acontecendo como deveria, infelizmente. O ensino de J.I. Packer, que é um teólogo anglicano, é o seguinte: aceitar a autoridade da Escritura significa estar disposto na prática, primeiro a crer no que ela ensina e depois a aplicar seu ensino a nós mesmos, para a nossa correção e direção. Temos uma regra pela qual podemos glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Talvez nós devamos lembrar que a Escritura é útil não só para a doutrina, mas também para a educação na justiça, como diz o apóstolo Paulo na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versos 15 e 16. Até a nossa próxima aula, quando estudaremos a pergunta número 3 do Catecismo Menor de Westminster. Até lá, então.